Gente, claro que a torcida, a vontade de ver um brasileiro superando um gigante europeu era muito grande. E principalmente porque o Flamengo fez isso nesta competição. Ganhou do Chelsea por 3-1. Isso deu uma vitaminada, uma esperança, saiu perdendo no erro individual do Wesley, depois fez 3-1, já vinha mostrando condições, e aí o prêmio por ficar em primeiro lugar no grupo foi enfrentar o Bayern de Munique, que falhou diante do Benfica, e aí na hora do mata, porque não é mata-mata, não é laica, é um jogo só, eles foram cirúrgicos, mostraram pressão alta para marcar, encurralaram o Flamengo, fizeram 2-0 com 10 minutos. Quando se complicaram em pouquíssimos momentos, resolveram rapidamente. Goretzka foi lá, fez gol, depois o Harry Kane. E eles foram superiores no jogo. Então é uma realidade ruim para o futebol brasileiro, mas tem que entender que do outro lado apareceu um time muito forte. Fizeram o que o brasileiro não faz, né? Chutar gol. Nós não chutamos a gol. Mudou o discurso. Não chutamos a gol. O Flamengo entendeu? Não, o Flamengo, vou falar pra você, os 2 primeiros gols, cara, é de pura má sorte. Aí o chute má sorte. Eu falei aqui em colapso psicológico e técnico. Aconteceu isso em 10 minutos. O Arrascaeta perde a bola pro Upamecano, é má sorte. O Arrascaeta lento no jogo, perde a bola pro Upamecano. Não, o primeiro gol, um gol contra, então foi normal, gol contra. O segundo gol, a bola desvia. Quero deixar bem claro aqui. Quem tava na mão do Rossi, a bola desvia. Atenção, neste programa e nas redes sociais está tudo certo também, você tá com a bunda na janela, você tá à disposição de um monte de coisa. A minha não, só foi o negócio é o seguinte, eu fui chamado... Só tua, meu filho. Vem cá, é isso aí. Que inclusive nem tua é, né? Lá ele. Atenção, eu fui chamado de vira-lata, de caramelo. Mas é. Eu fui chamado de um monte de coisa aqui. E o que aconteceu? O brilhante Felipe Luiz, ontem na entrevista coletiva, depois da derrota, ele reconheceu tudo aquilo que eu venho falando aqui há meses. Que nós não estamos nem próximo do mesmo patamar do futebol mas ele não europeu. poderia falar isso aí antes do jogo, com todo respeito, independentemente do que ele pensa. Vamos perder. Isso é discurso para depois da partida, depois do 4-2. Então temos alguns engenheiros de obra pronta, porque agora o Ulisses já começou a mudar o discurso também. Eu não acho que existe essa distância. O Felipe Luiz falou isso, gente. Vocês vão brigar com o cara que tava... Vocês acham que no jogo, no jogo não teve distância? Do jogo. No jogo eu só quero comparar o jogo. No jogo teve distância pelos erros individuais de alguns jogadores do Flamengo. Ele não falou isso. Ele não vai fazer isso. Ele falou que o Bayern fez que o Flamengo errasse, não que o Flamengo tenha errado. O Bayern exigiu o erro, forçou o erro do Flamengo. Subiu marcação. E falou que o Flamengo e os clubes brasileiros estão muito distantes da Europa. Não, muito distantes ele não falou. Não falou, não. Muito distante não. Há uma distância, mas não. Você concordou comigo. E vocês vão ter que me engolir e sentar aqui. Você tá pondo palavras da boca dele. Ô, caramelo, fica na sua. Copa do Mundo, este programa vai pegar fogo. Sgarbi, dá uma acalmada, uma tranquilizada nos ânimos. Muito bem. Quero falar mais dessa partida, esse 4-2 do Bayern no Flamengo. Na minha opinião, os primeiros 10 minutos eles definiram não apenas o placar, mas definiram a estratégia no jogo, o Everton. E o Flamengo começa derrotado. Geralmente você sai empatando, mas o Flamengo já toma 2 gols em 10 minutos. E depois o Bayern foi controlando como ele quis. Foi imprimindo a dinâmica de atacar, segurar, se poupar. E os jogadores tiveram cãibras, os jogadores alemães levaram muito a sério o jogo. Levaram muito a sério, fisicamente é uma Amazônia de distância, tecnicamente é uma Amazônia de distância. E isto posto, não dá para chegar lá, Renata, na minha modestíssima opinião, eu não quero ter razão, só quero ser feliz. Não dá para encarar. Você tem que ter uma estratégia, como para mim o Botafogo adotou contra o PSG, que era a única maneira de ganhar dos caras. E o Flamengo não, o Flamengo manteve o jogo. Então, quando ganha do Chelsea, nossa, o Flamengo, o Felipe Luiz, o elenco, nós somos foda e tal. Aí, quando perde ontem, aí o Felipe Luiz chega na coletiva e diz, não, perdemos porque eles foram melhores. Mas aí é muito simples, velho. Mas e a vitória para cima do Chelsea aí, enaltecemos, discutimos, falamos, será que a distância não é tanto, não é tudo isso, e etc e tal. Ontem, diante da realidade, ele manteve a estratégia de jogo dele. Acabei de falar do Abel. Se precisar jogar para cima, ele joga como foi contra o Botafogo. Se precisar jogar de forma reativa, ele joga. Ele tem as cartas para ele jogando na mesa. O Felipe Luiz chegou lá, não, dá para ir. E foi encarar, sair jogando, bonitinho e tal, e tomou uma piaba.
E se forçassem, fariam 5, 6. Então, contra um adversário como é o Bayern, poderosíssimo, não dá para você querer dar showzinho. Então, o Flamengo pagou um pouco pela arrogância e, desculpa, a coletiva do Filipe Luiz, dizendo, não, perdemos porque eles são muito melhores. Ele não mentiu. Só que fica cômodo ele não ter explicado porque ele não tentou uma estratégia diferente, né? Não que fosse dar certo, mas seria a única alternativa de segurar os caras, Renato. O time dos caras é muito bom. Everton, que jogo esse. O Filipe Luiz, eu tenho certeza, Edu, vai pensar nisso 200 milhões de vezes. Por quê? Era um jogo importante, ele vinha crescendo junto com o Flamengo. A primeira fase foi bem elogiada por causa do Chelsea, que agora é adversário do Palmeiras. Mas aí, na hora da tática, o Kompany também não é um cara experiente, é jovem ainda como treinador e levou a melhor na qualidade, na técnica, na disciplina tática. Os alemães sobraram. Renata, mas também não podemos também falar que agora é péssimo, né? A gente tem que ter um equilíbrio, né? Saber que é o momento do Bayern. A gente entende com relação aos jogadores o que tem o Kompany em mãos do que o Filipe Luiz. Então, eu vejo ainda o Filipe ainda um treinador, um futuro brilhante pela frente, por mais que perdeu agora. Vai ser uma experiência muito boa para ele, para o futuro. E eu entendo que dentro do campo, os jogadores, de repente, sentiram aquela pressão de jogar contra um time bom. Então, é isso que a gente tem que entender também. A gente tem que ressaltar o que aconteceu de bom também. Eu vejo que jogadores não conseguiram produzir o que a gente imaginava. E o Bayern foi superior, que o Harry Kane joga. Não. E aí os caras falam que ainda foi produzido, que, pô, azarado. O Ronaldo que falou. Azarado, não quero nem falar produto sobre da isso. Produto da mídia. O cara é caneludo, o cara, pô, não ganha título, mas, pô, o que o cara joga é brincadeira. Ô, Edu, não pode ser uma boa palavra pra definir o Flamengo azar, cara. Porque o Flamengo na fase de grupo... Não, o que eu vou dizer? De pegar o Bayern já nas oitavas. O Flamengo na fase de grupo... Se pegasse o Benfica, provavelmente dava um jogo bom. O melhor brasileiro os dois primeiros gols números, né? O Flamengo tomou, gente. Do Flamengo. Aí pega o Bayern, eu até imagino que a estratégia fosse outro pulgar fazer gol contra de cara. E ainda sai machucado, né? Pode ser uma lesão séria.